E aí, pessoal, preparados para uma aventura? No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada no tempo para conhecer as criaturas extintas. Uma jornada no tempo. Já parou para imaginar como seria dividir o planeta com animais gigantescos, coloridos e totalmente exóticos? Um mundo onde o chão treme com os passos dos mamutes lanosos e o Dodô passeia tranquilo pelas florestas? É triste pensar que muitas dessas criaturas incríveis, que um dia habitaram a Terra, não estão mais entre nós. Seus sons, seus movimentos, suas presenças, tudo apagado para sempre. Mas calma, nem tudo está perdido. Neste vídeo, vamos explorar algumas das espécies extintas mais icônicas, entender o que causou o sumiço delas e refletir sobre o impacto que essas perdas têm no nosso planeta. Preparem-se para desvendar os mistérios dessas criaturas fantásticas e o legado que elas deixaram para trás. Nossa primeira parada é nas Ilhas Maurício, um paraíso tropical no Oceano Índico. Imaginem só, até o final do século XVII, essa ilha era o lar de uma ave pra lá de peculiar, o Dodô. Era um pássaro grande, do tamanho de um peru, com penas cinza-azuladas, um bico forte e curvado, e asas pequenas que não o deixavam voar, tipo um avestruz. O Dodô era tranquilão, vivia numa boa porque não tinha predadores naturais em seu habitat isolado. Frutas caídas das árvores eram seu prato predileto. Mas a chegada dos humanos a Maurício mudou tudo para o Dodô. Os marinheiros europeus, que aportaram na ilha em busca de especiarias e novas terras, viram no Dodô a chance de encher a panela. A carne do Dodô, apesar de não ter lá muito sabor, segundo os relatos da época, era farta e fácil de conseguir. Mas a caça não foi a única culpada pelo fim do Dodô. A galera que chegou por lá trouxe junto, sem querer, ratos, porcos e macacos. E essa turma, competindo por comida e espaço, bagunçou o rolê do Dodô, destruindo seus ninhos no chão. Em menos de 100 anos após a chegada dos humanos, o Dodô deu adeus às Ilhas Maurício. O último registro oficial de um Dodô é de 1662. A história do Dodô é um exemplo triste de como a ação humana pode acabar com uma espécie rapidinho. Ele se tornou um símbolo da fragilidade da vida na Terra e da importância de proteger quem ainda está por aqui. A extinção do Dodô é um alerta. A perda da biodiversidade não é coisa do passado. É uma crise urgente que a gente enfrenta agora. É um chamado para protegermos as espécies ameaçadas e seus lares, para não termos mais perdas irreparáveis como a do Dodô. Lembremos do Dodô não apenas como um símbolo da extinção, mas como um símbolo da esperança e da responsabilidade que temos em proteger a vida em nosso planeta. Agora, a gente coloca o casaco e viaja para as estepes congelantes da era glacial, onde encontramos criaturas majestosas, os mamutes lanosos. Imaginem um elefante gigante coberto por um casaco de pelos grossos, com presas enormes que podiam chegar a 5 metros de comprimento. Esses grandalhões herbívoros vagavam pela Eurásia e América do Norte, moldando a paisagem com sua presença. Eles usavam as presas para conseguir comida, escavando a neve em busca de capim e arbustos. Os mamutes lanosos eram como a gente, gostavam de viver em grupo, com as fêmeas mais experientes guiando o bando e protegendo os filhotes. Pinturas rupestres feitas pelos nossos ancestrais mostram a caça a esses animais, indicando que humanos e mamutes já se esbarraram por aqui. Mas, o que será que aconteceu com esses gigantes da era glacial? As pistas indicam que o clima mudou drasticamente, e a caça humana também contribuiu para o sumiço deles. No final da era glacial, o calor aumentou, e a vegetação mudou, impactando diretamente a comida dos mamutes. A galera da época também caçava os mamutes para comer e usar seus ossos e peles para construir abrigos e ferramentas. Apesar de a maioria dos mamutes lanosos ter sumido há cerca de 10 mil anos, alguns grupos sobreviveram em ilhas isoladas até uns 4 mil anos atrás. A extinção final dos mamutes lanosos marca o fim de uma era, um lembrete da força e da fragilidade da vida no nosso planeta. Hoje, os cientistas estudam os fósseis desses animais para entender sua biologia, comportamento e extinção. É como montar um quebra-cabeça gigante. As descobertas sobre os mamutes lanosos
nos ajudam a entender o impacto das mudanças climáticas do passado e o papel dos humanos na história da vida na Terra. A história dos mamutes lanosos nos ensina a proteger os elefantes modernos, que enfrentam ameaças parecidas com as que levaram à extinção de seus ancestrais. Capítulo 3. Tigre Dentes de Sabre, caçador formidável da Era Glacial. Preparem-se, porque agora vamos voltar no tempo até o período Pleistoceno, para conhecer um predador de tirar o fôlego, o tigre Dentes de Sabre. Imaginem um felino musculoso, maior que um leão, com dentes caninos superiores de até 28 centímetros de comprimento. Era de dar medo só de olhar. Esses dentes eram suas marcas registradas, que o tornaram um dos caçadores mais temidos da Era Glacial. Esses predadores dominavam a América do Norte e do Sul, a Eurásia e a África. Seus corpos fortes e dentes de sabre eram armas letais, perfeitas para derrubar presas muito maiores que eles, como bisões, camelos e até mamutes jovens. Acredita-se que os tigres dentes de sabre usavam seus dentes enormes para dar golpes certeiros em pontos vitais das presas, como pescoço e barriga, causando ferimentos fatais. Seus corpos fortes e garras afiadas também ajudavam na hora da caça. Mas, infelizmente, esses predadores incríveis também foram impactados pelas mudanças no planeta. O fim da Era Glacial trouxe mudanças climáticas que afetaram os ecossistemas e a quantidade de alimento disponível. A população de grandes herbívoros, como mamutes e mastodontes, diminuiu por causa das mudanças climáticas e da caça humana, o que impactou diretamente os tigres dentes de sabre, que dependiam desses animais para sobreviver. A competição com outros predadores, como lobos e ursos, que também estavam se adaptando, piorou a situação. A extinção do tigre dentes de sabre, há cerca de 10 mil anos, representa a perda de um dos mais emblemáticos predadores da Era Glacial. Seu desaparecimento nos mostra que tudo na vida está interligado e que proteger a biodiversidade é crucial. Apesar de os tigres dentes de sabre não estarem mais entre nós, seus fósseis nos permitem estudar sua anatomia, comportamento e ecologia, revelando informações valiosas sobre a história da vida na Terra. Capítulo 4. Dinossauros. Mistérios de um reinado extinto. Apertem os cintos, porque agora vamos viajar para um passado muito distante, a Era Mesozoica, dominada por criaturas colossais que até hoje mexem com a nossa imaginação, os dinossauros. Imaginem um mundo onde répteis gigantescos, alguns herbívoros paz e amor, outros predadores ferozes, mandavam na Terra. Por mais de 180 milhões de anos, os dinossauros viveram em todos os cantos do planeta, dos desertos escaldantes às florestas tropicais. Seus fósseis, encontrados no mundo todo, revelam uma variedade incrível de formas, tamanhos e estilos de vida. Tinha herbívoro gigante, como o Brachiosaurus, com seu pescoço comprido que alcançava o topo das árvores, e o Triceratops, com seus chifres imponentes e uma placa óssea protegendo o pescoço. Tinha também predador casca-grossa, como o Tyrannosaurus Rex, com sua mordida poderosa, e o Velociraptor, conhecido por sua inteligência e garras afiadas. Mas o que será que aconteceu com essas criaturas magníficas que dominaram a Terra por tanto tempo? A teoria mais aceita é que um asteroide gigante colidiu com a Terra há cerca de 66 milhões de anos, causando um cataclismo. Acredita-se que o impacto, na península de Yucatán, no México, tenha liberado uma energia absurda, provocando terremotos, tsunamis e incêndios florestais globais. A poeira e os gases liberados na atmosfera teriam bloqueado a luz solar, causando um inverno global que durou anos. Essa mudança climática radical teria bagunçado as cadeias alimentares, levando à extinção em massa de plantas e animais, incluindo os dinossauros. Mas calma, o impacto do asteroide pode não ter sido o único culpado. Estudos recentes sugerem que erupções vulcânicas intensas na região do Planalto de Deccan, na Índia, também podem ter contribuído para a extinção dos dinossauros, liberando gases tóxicos na atmosfera. A extinção dos dinossauros é um dos eventos mais marcantes da história da vida na Terra, abrindo espaço para a ascensão dos mamíferos e, eventualmente, para o surgimento da nossa espécie.
A história dos dinossauros nos lembra da força imprevisível da natureza e da importância de proteger a biodiversidade do nosso planeta. Capítulo 5. Tilacino. Tragédia da extinção moderna. Nossa última parada nos leva à ilha da Tasmânia, no sul da Austrália, casa de um marsupial carnívoro único, que parecia um cachorro com listras, o tilacino, também conhecido como tigre da Tasmânia ou lobo da Tasmânia. Imaginem um animal elegante e ágil, com pelos que misturavam amarelo e marrom, listras escuras nas costas e uma cauda longa e grossa. O tilacino era o chefão da cadeia alimentar em seu habitat, caçando cangurus, wombates e outros animais de tamanho médio. O tilacino era um exemplo incrível da capacidade da natureza de criar coisas parecidas, mesmo de maneiras diferentes. Ele desenvolveu características físicas e comportamentais semelhantes às dos cães, apesar de ter evoluído independentemente. Sua mandíbula poderosa, que abria quase 90 graus, era uma de suas armas secretas. Mas, com a chegada dos colonos europeus à Tasmânia, no século XIX, a vida do tilacino mudou para pior. A expansão da agricultura e a chegada de espécies invasoras, como o cão doméstico, aumentaram a competição por comida e território. Os tilacinos também foram caçados sem dó, acusados de atacar ovelhas, embora não exista certeza sobre a gravidade real desses ataques. A matança implacável, incentivada por recompensas oferecidas pelo governo, levou o tilacino à beira da extinção. Apesar de alguns esforços para proteger a espécie, como a criação de áreas de proteção, o último tilacino conhecido morreu em cativeiro em 1936, no zoológico de Hobart, na Tasmânia. A extinção do tilacino é um exemplo triste do impacto devastador da ação humana sobre a biodiversidade. É um alerta para protegermos as espécies ameaçadas antes que seja tarde demais. A história do tilacino nos lembra da importância de proteger a natureza e buscar soluções para a crise da biodiversidade que enfrentamos. Apesar de o tilacino ter desaparecido, seu legado continua vivo, inspirando ações de conservação. As extinções fazem parte da história da vida na Terra, e nos humanos destruímos essas espécies e a gente acelerou esse processo, e isso é um problemão. Cada espécie extinta é uma perda irreparável para o nosso ecossistema e para a história natural do planeta. O que aconteceu com o dodô, o mamute lanoso, o tigre-dentes de sabre e o tilacino não pode se repetir. A gente precisa repensar o nosso papel nesse processo e agir para preservar as espécies que ainda estão por aqui. Podemos usar o passado como aprendizado para proteger o futuro. E aí, curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar aquele like maroto, compartilhar com a galera e se inscrever no canal para mais aventuras como essa. Até a próxima!